Fala pessoal, bem-vindos ao PJE Calc em 5 minutos. Primeiramente queria dar parabéns para vocês por ter decidido começar nessa jornada de aprender a usar o PJE Calc. Todo conhecimento é muito importante e se você atua na Justiça do Trabalho, a utilização do PJE Calc é fundamental. E o PJE Calc em 5 minutos é um pouquinho diferente de um curso tradicional. Por quê? Porque eu gosto de que vocês consigam andar antes de correr. Então, cada lançamento de cada verba tem vídeos pequenininhos que você vai repetindo e se você esqueceu, você consegue ver rapidamente esse vídeo e lançar de novo. E tem a opção também em PDF com o passo a passo, porque o objetivo é você já consiga fazer essa apuração desse cálculo no PJE Calc no seu primeiro dia. Você não precisa assistir o curso inteiro para depois conseguir lançar o primeiro cálculo. Então, a gente vai ter um passo a passo de como utilizar o PJE Calc em 5 minutos. E se você quiser fixação, se você quiser a fixação de como lança cada verba, de como lança cada cálculo, a gente vai ter uma área só de exercícios para vocês fixarem como que lança cada parcela. Mas se você quiser já liquidando o seu primeiro cálculo, sem ter que demorar horas e horas assistindo um curso, você vai ter que seguir esse passo a passo. A gente começa com preencher o navegador do PJE Calc. O que é o navegador do PJE Calc? É isso aqui, gente. Eu criei o navegador do PJE Calc, que é basicamente um resumo do processo. São todas as informações que você vai precisar para liquidar os cálculos resumidos num lugar só. E você sempre tem que preencher o navegador antes de começar um cálculo novo, gente. Não existe começar um novo cálculo sem o preenchimento do navegador, porque ele vai ser seu navegador, ele vai servir como base para você lançar o seu cálculo. Então, eu separei o navegador em 3 partes, que são os dados do processo, os parâmetros do processo e as verbas deferidas, ou as verbas que você está pedindo na sua inicial. E você vai ter que preencher esse navegador. Primeiro, você preenche os dados do processo, que é o número único do processo, o nome do reclamante, o nome da ré, a data da admissão, demissão, ajuizamento, prescrição e a cidade e estado da prestação desse serviço. Você precisa preencher isso, porque você vai precisar passar isso para o PJE Calc. Você vai precisar informar isso para o PJE Calc. Depois, é preciso que você informe parâmetros do processo. Quais são os parâmetros que você vai ter que o PJE Calc vai ter que levar em conta na hora de calcular esse processo? Que é juros e correção monetária. Qual a metodologia que você vai utilizar? É 1% mais IPCAE? É ADC 58,59? É ADC 58,59 mais 1%? Você já informa aqui, porque na hora que você já for lançar lá no PJE Calc, você só olhar aqui o seu navegador e você vai saber o que utilizar. A metodologia de INSS da ré, qual é a alíquota de saque dela, se ela é optante pelo simples, se ela teve desoneração da folha, então você vai informar aqui na metodologia do INSS da ré. O divisor, você informa, se você estiver apurando um cálculo de horas extras, você vai informar o divisor de horas extras aqui. Se não é um cálculo de horas extras, você ignora esse divisor. A jornada diária semanal também, a jornada de trabalho deferida, você anota tudo aqui, se você estiver apurando um cálculo de horas extras. E aqui a gente tem os honorários periciais, você vai colocar o valor dos honorários e quem é responsável por ele. Os honorários sucumbenciais do advogado autor, a porcentagem, e os honorários sucumbenciais da ré, a porcentagem ou o valor que você vai ter que apurar. Então, quando você preenche esse parâmetro do processo, você já vai saber na hora de apurar como você vai ter que informar ao sistema para ele entender e apurar esse cálculo. E por último, você tem as verbas deferidas. Separei aqui em verba rescisória, verba do contrato e jornada extraordinária, para você já saber as verbas que você vai precisar lançar. Então, eu recomendo você colocar a verba, o nome da verba aqui, por exemplo, verba rescisória. Aí você coloca aviso prévio, 33 dias, 30 dias, férias proporcionais, férias vencidas, 13º salário, multa do 477, multa do 467. Você já preenche aqui, quando você for lançando, você dá um tiquezinho do lado, você dá um ok
para você não esquecer nenhuma verba. As verbas do contrato são diferença salarial, comissões devidas. Essas verbas você vai lançar aqui na tabela do meio, vai escrever e vai dar também um tiquinho assim que for lançando no PJE Calc. E a jornada extraordinária, com base nos parâmetros, você vai colocar lá as verbas deferidas, que é hora extra 50, hora extra 100%, adicional de horas extras, intervalo do 384, intervalo entre a jornada e interjornada. E aqui nos reflexos, eu coloquei aqui os reflexos mais comuns e você vai só circular esse reflexo. Por exemplo, se tiver reflexo em repouso semanal remunerado, você recircula, circula férias, circula o 13º, circula o FGTS, porque aí você já vai saber quais os reflexos você vai ter que apurar. E aqui no reflexo de repouso semanal remunerado, vai informar se sim ou não, se esse repouso semanal remunerado das horas extras vai refletir nas demais verbas. E aí você preenche isso tudo que você vai fazer os seus cálculos com base no seu navegador. É muito importante você preencher o seu navegador. Então vamos voltar ao passo a passo. Você preenche o seu navegador. Aí você já preencheu o seu navegador, você vai contar o número de verbas que você colocou aqui. Todas. Conta o número de verbas e multiplica por 5 minutos para você saber quanto tempo mais ou menos você vai gastar naquele cálculo. Então, se forem 10 verbas, vezes 5 minutos, 50 minutos. Se forem 3 verbas, 15 minutinhos, você deve conseguir lançar esses cálculos. E aí você vai... O terceiro passo é seguir os passos da criação de novo cálculo. Você pode escolher seguir esses passos em PDF ou em vídeo no nosso curso lá. E o PDF no guia digital. Você pode escolher como for melhor para você. E aí você vai informar os dados do cálculo para o sistema, vai preencher os parâmetros do cálculo, isso seguindo os passo a passo do curso, tá? Seja em PDF, seja em vídeo. E aí você vai encontrar a maior remuneração do autor. Tem uma aula específica só de encontrando a maior remuneração do autor. Você vai preencher os históricos salariais, que é muito importante. E vai registrar as faltas e férias no sistema, no caso de você ter que apurar as horas extras. Uma vez que você já tem o cálculo cadastrado ali no sistema, com os históricos salariais, a maior remuneração, é a parte de lançamento de verbas. Você vai lançar as verbas que você informou no navegador. Então, ou você busca lá no curso, em vídeo, ou você busca no guia digital. Aí você segue o passo a passo de cada vídeo, de cada capítulo, e vai lançando as verbas que foram deferidas ou que você está pedindo na sua inicial. E cada verba que você lançar, você dá um tiquinho do lado para você saber que você lançou aquela verba. Depois que você lançou todas as verbas, você vai seguir os passos da finalização do cálculo. Todos os passos são em PDF e em vídeo, que você vai informar os horários devidos, você vai informar se há multas ou indenizações devidas, informar a metodologia de apuração da contribuição previdenciária, desmarcar a opção de custas, você tem que tirar as custas dos seus cálculos, porque isso é uma coisa da vara do trabalho, e informa a metodologia da apuração dos juros e correção monetária. Tá? Essa é a finalização do cálculo. Por fim, com o cálculo finalizado, você tem que liquidar seus cálculos e você baixa o arquivo em PDF usando a aba imprimir. E aí você vai conferir se seus cálculos estão certos. Se não estiverem 100% certos, você pode voltar no passo anterior para ajustar esses cálculos. Se estiver tudo certo, você salva esse PDF e baixa o arquivo PJC usando a aba exportação. Tem também no curso todos os passos para você fazer isso. Você vai juntar os arquivos PDF e PJC no processo. E é assim que você vai fazer os seus cálculos usando o PJE Calc em 5 minutos. Fácil, né?